E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu irei te ensinar e te passar aí algumas terminologias que são utilizadas no raio-x. E aí, você está estudando isso? Já estudou e quer relembrar? Bom, eu espero que você goste do vídeo. Então já vai deixando o like aí no canal e se você é novo, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando pessoal que toda terça e toda quinta às 7 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando também que você poderá nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuroprof, onde lá você pode interagir com a gente, participar de enquetes, lives e, claro, radiologar de pertinho conosco. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as terminologias? A radiologia é uma ciência que, por sua vez, está associada a várias outras áreas da saúde, como a anatomia, fisiologia, entre várias outras áreas. E para cada uma delas, existem aí as terminologias, ou seja, as palavras, os termos técnicos que são utilizados especificamente para podermos nos referir a alguma coisa, ou até mesmo a algo. As palavras técnicas, as terminologias técnicas, os termos técnicos, são palavras específicas e exclusivas de uma determinada área, onde vai facilitar a comunicação entre um profissional e outro. Então essas terminologias, nós, enquanto profissionais, sejam eles formandos ou já formados, precisamos saber. Afinal de contas, até mesmo numa prova, seja ela da própria faculdade, do curso ou até mesmo de concurso público, muitas vezes vai cair estas terminologias. Então é importante que você fique por dentro aí e saiba quais são as terminologias mais comuns que são utilizadas. E hoje eu vou te trazer aqui as terminologias que são aplicadas no raio-x. A começar aí pelo próprio RX. Muitas vezes o pessoal acaba se confundindo o que é raio-x com hífen ou até mesmo raios-x. Então já vou desmistificar aqui para vocês a primeira diferença. Raios-x separado refere-se aí à energia eletromagnética, ou seja, os fótons que são produzidos no processo termoiônico ali em relação ao tubo de raio-x. Quando temos raio-x com hífen, essa palavra remete aí a uma radiografia. Exemplo, quando eu vou falar em relação a um exame do ombro, eu não falo, eu vou fazer um raio-x do ombro. Não, eu falo, eu vou fazer um raio-x do ombro. Ou seja, a palavra raio-x com hífen remete aí ao termo de radiografia em relação àquela estrutura. Então, aprende isso aí porque muita gente acaba se confundindo e acaba escrevendo de uma única maneira. Além disso, temos aí basicamente o que é anodo e cátodo, que são em relação aos polos positivos e negativos em relação ao tubo de raio-x. O anodo, ou ânodo, é chamado de polo positivo, e o cátodo, ou cátodo, é chamado de polo negativo. Além disso, temos aí RC, que é muito visto aí, principalmente em relação ao posicionamento. O termo RC significa raio central, que por sua vez é onde o raio vai ficar incidido em alguma estrutura específica. Geralmente, o raio central ele vai ficar no meio da estrutura. É uma forma de você se lembrar aí na hora que você for realizar o exame. Afinal de contas, nem sempre a gente vai lembrar raio central voltado para a terceira articulação metacarpofalangiana ou raio central voltado para a região de ápice da patela. Muitas vezes a gente acaba não lembrando disso e acaba colocando o raio central no meio da estrutura. Então é para você aí ter uma ideia. Chassi ou RI significam basicamente aí palavras semelhantes. RI significa receptor de imagem. É um anteparo onde vai receber os raios-x para a formação da imagem. O RI, o receptor de imagem, ele pode também ser chamado de chassi na radiologia convencional ou até mesmo de cassete na radiologia digital. Além dessas terminologias em relação a esse tipo aí para a realização do exame, temos também aí os posicionamentos do paciente, dito como ortostática, significa quando o paciente ele está em pé, semidecúbito, significa que o paciente está sentado, e até mesmo decúbito, que é quando o paciente está completamente deitado. Só que o decúbito, existem 4 inicialmente aí. Eu tenho o decúbito dorsal, que é quando a região dorsal, ou seja, a região posterior do paciente, está ali em contato máximo com a mesa. Temos aí o decúbito ventral, que é quando a região anterior está sobre a mesa. Temos o decúbito lateral esquerdo
e o decúbito lateral direito, que é quando o paciente está deitado de lado. Todos esses posicionamentos são basicamente aplicados para realizarmos vários exames no dia a dia. É importante também que vocês saibam as terminologias em relação quando você for estudar posicionamento, mas aí é basicamente relacionado à anatomia. E sabemos que na anatomia existem vários nomes, então eu vou preparar um vídeo especialmente para vocês, também explicando sobre as terminologias que são mais utilizadas em relação à anatomia e também ao posicionamento radiológico. Além dessas terminologias que eu acabei de falar para vocês, temos aí também angulação do raio central. Ora, temos aí duas: angulação em relação ao raio central cefálico ou podálico, mas também pode ser dito angulação cranial ou angulação caudal. A angulação cefálica está para a angulação cranial, assim como a angulação podálica está aí para a angulação caudal. A angulação cefálica ou cranial é quando o raio central está em sentido em relação ao crânio, em relação aí à cabeça. E o raio central, quando está inclinado podalicamente ou caudalmente, é quando o raio central está direcionado aí em sentido aos pés, tá? Muitas vezes, algumas pessoas podem confundir e pensar que o raio central angulado, sentido cefálico, tem que estar na cabeça. Não, gente. Ele está indo em sentido à cabeça, mas não necessariamente deve estar ali naquela região, tá bom? Então, anote isso aí, porque é muito importante. E se você vai estudar posicionamento, ou se você já estudou, você sabe aí que muitas incidências acabam aí exigindo com que tenha uma angulação do raio central. E muitas vezes, muitas pessoas acabam confundindo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma live, na verdade, explicando algumas incidências especiais, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, que é basicamente aí a maior parte onde tem aí a angulação do raio central. Dá uma conferida nessa live aí que está aparecendo aqui, ó, nos cards, que eu tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa que o pessoal também confunde muito é com relação ao sentido do chassi. Então preste bastante atenção. O chassi, inicialmente, ele pode ter aí dois sentidos. Quando o chassi está em pé, nós temos aí o sentido longitudinal ou vertical, que é quando o chassi está em pé. Quando o chassi está assim, deitado, o chassi agora ele se encontra na transversal, ou então o chassi se encontra aí na horizontal. Então saiba que aqui é vertical ou longitudinal e aqui é transversal ou horizontal. Nunca confundam isso. E em alguns exames, principalmente de ossos longos, nós realizamos ou colocamos o chassi na diagonal para poder pegar uma extensão maior do osso em relação aí ao posicionamento no chassi. Então é muito importante com que você não confunda essas terminologias em relação ao chassi para você não cortar algum exame ou até mesmo ter que repetir um procedimento só porque você colocou aí o chassi em um sentido diferente. Vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que vocês forem realizar alguma radiografia, vocês avaliam a extensão da estrutura. Exemplo, se eu vou realizar uma radiografia de húmero ou de braço, esse húmero, ele está na vertical ou ele está na transversal? Perfeito, ele está na longitudinal ou vertical. Então eu vou colocar o chassi na longitudinal ou vertical. Eu vou realizar uma radiografia da clavícula. Essa clavícula, ela está no sentido longitudinal ou no sentido transversal? Transversal. Então, vou colocar o chassi na transversal. É uma dica básica aqui que eu sempre dou para meus alunos e eu gostei de passar para vocês também. Bom, pessoal, então este vídeo foi a parte 1 em relação às terminologias que são utilizadas no raio-x. E eu espero que vocês tenham gostado. E saibam que sim, existem muitas outras terminologias que são utilizadas, mas eu vou trazer aqui para vocês separado bem bonitinho para que vocês não possam se confundir, tanto em exames contrastados, em exames especiais, em anatomia, entre várias outras áreas. Então, comente aqui embaixo qual é a área aí que você quer saber sobre essas terminologias que nós iremos fazer este vídeo especialmente aí para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Não esqueça de deixar o seu like e também de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjurprof, onde lá nós também podemos aí radiologar de pertinho, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Até mais!